Olá a todos! Como sempre, espero que vocês estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente no conflito na Ucrânia. E hoje temos muito o que comentar sobre o front, já que ocorreram diferentes movimentos ao longo da região de Donetsk. Foi publicada muita informação, então hoje vamos nos aprofundar em tudo isso, nos novos movimentos e nas informações recentes relacionadas a esses avanços. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês acompanham regularmente, se gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda imensa para mim. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos diretamente para a região de Donetsk, área da qual falaremos hoje. Vamos falar apenas de Donetsk e de uma ou duas zonas da frente que estão muito próximas da área de Toretsk, da área de Pokrovsk e de tudo o que está entre elas. Como de costume, vamos começar com o que não é exatamente o sul neste caso, mas sim o oeste. Vamos em direção a Pokrovsk, porque houve dois avanços muito importantes. Fontes distintas reportam que o exército russo conseguiu avançar novamente nessa direção. E aqui precisamos recapitular algo que comentamos anteriormente. Ao longo das últimas semanas, os russos têm intensificado seus ataques em toda a direção de Pokrovsk. Mas um ponto bastante interessante é o setor leste de Pokrovsk. Esperava-se que os ataques naquela direção não fossem tão intensos, porque os russos estavam mais próximos do sudoeste de Pokrovsk do que do leste da cidade. E, supostamente, o lado leste estaria mais fortificado. Por exemplo, há a cidade de Mirnograd, localizada justamente a leste de Pokrovsk. Mas o que temos visto é que, de fato, os russos vêm atacando naquela direção. Nada muito grande até agora, mas mesmo assim isso chama bastante atenção, porque tudo parece indicar que o exército russo quer atacar Pokrovsk a partir de múltiplas direções. Já havíamos comentado sobre o avanço russo rumo a Malinivka, onde os invasores conseguiram capturar a maior parte da localidade. Também mencionamos o avanço russo sobre Mirolyubivka, que havia ocorrido semanas atrás, quando os russos entraram nessa localidade. Mas depois não houve mais informações sobre o que estava acontecendo ali. Então, o que aconteceu nessas últimas horas? Fontes diversas, entre elas o Suryak Maps, reportam que o exército russo avançou nessas duas localidades. Em Malinivka, os russos conseguiram capturar quase toda a área, restando apenas uma pequena parte nos arredores, ainda sob controle ucraniano. E eles também conseguiram capturar toda a localidade de Mirolyubivka. Depois de tanto tempo sem atualizações sobre essa vila, agora parece que os russos finalmente conseguiram completá-la. Isso mostra que os invasores estão sim com intenções claras no leste de Pokrovsk. E não apenas isso, eles estão ganhando tração. Veremos o que conseguirão fazer com a captura de Malinivka, que está bastante próxima de Mirolyubivka. Mas torna-se muito provável que em breve veremos batalhas tanto por Mirne quanto por Mykolaiivka, dependendo das decisões do exército russo e de como a valente defesa ucraniana reagirá a tudo isso. Mas o mais importante de tudo isso é que os russos estão se aproximando cada vez mais de Mirnograd, que, como comentamos, é uma espécie de pequena cidade. Na verdade, não é tão pequena. Claro, não é uma cidade grande, mas é consideravelmente maior do que os vilarejos, onde normalmente ocorrem combates na linha de frente. E Mirnograd é justamente esta cidade que vem sendo fortificada ao longo do tempo, localizada nos arredores de Pokrovsk, e que há muito tempo já se consolidou como um dos objetivos russos na região de Donetsk. Mirnograd já vem sendo pressionada desde o sudoeste, em um eixo que já comentamos bastante nos últimos vídeos. Fontes ucranianas, como a conta Deep State UA, mencionaram que realmente há um certo deterioramento nesse setor e que os russos estão tentando avançar em direção ao leste de Pokrovsk a partir desse ponto, o que corrobora com as informações que temos apresentado ultimamente. A mesma fonte também menciona um cenário de deterioração das forças ucranianas ao sul de Toretsk. Nas últimas horas, foram reportados diferentes avanços por parte dos russos, segundo várias fontes, avanços que chamam bastante a atenção nesse setor. Em primeiro lugar, vamos falar dos avanços considerados menos significativos.
A partir de Novoselivka, os russos conseguiram avançar um pouco mais para o norte. Devemos lembrar que há uma estrada por onde os russos vêm tentando avançar. A captura de Novoselivka foi fundamental para abrir esse caminho em direção a Kostiantynivka. Devemos lembrar também que, nessa parte da frente, existe um objetivo de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, capturar a localidade de Staro-Mikhailivka e seguir empurrando o fronte para o norte. A médio prazo, flanquear Toretsk para tentar cercar essa importante cidade. E a longo prazo, chegar até Kostiantynivka, que vem sofrendo uma pressão talvez não tão alarmante neste momento, mas que claramente está na mira do inimigo. O exército russo está tentando chegar até lá a partir de 3 direções: Chaziv Yar, Toretsk e este eixo ao sul, que temos comentado frequentemente. Além disso, os russos conseguiram avançar e capturar cerca de 8 km² entre Kalinivka e Valentinivka, aproximando-se ainda mais de Staro-Mikhailivka. Mas o avanço mais importante foi próximo de Súria. Fontes diversas reportam, com base em imagens publicadas e geolocalizadas, que o exército russo conseguiu chegar às imediações de Súria. Já falamos muito sobre Súria recentemente. Por quê? Porque Staro-Mikhailivka vem servindo como uma espécie de barreira defensiva para o exército ucraniano. Embora os russos tenham conseguido entrar na localidade, eles não avançaram mais, e as forças ucranianas vêm oferecendo uma defesa extremamente sólida, o que criou uma espécie de saliência. Ao mesmo tempo, essa linha virou uma barreira que os russos ainda não conseguiram romper. Como é típico da estratégia russa neste conflito, quando os ataques frontais falham, eles tentam atacar pelos flancos. Foi exatamente isso que vimos quando os russos capturaram Oleksandropil e se aproximaram de Romanivka, onde, segundo fontes ucranianas, estão nas imediações dessas localidades. Já comentamos aqui que a entrada ou aproximação russa dessas áreas era perigosa, pois deixava exposta a localidade de Súria. Este novo avanço em direção à Súria confirma exatamente isso. Após a captura de Oleksandropil, o flanco de Súria ficou comprometido. Agora, será necessário ver se os russos conseguem consolidar essas posições. Mas, se conseguirem, isso representará uma notícia muito ruim para a defesa ucraniana dentro de Súria. E além de Súria, esse cenário também pinta uma imagem bastante negativa para a defesa ucraniana em Staro-Mikhailivka, que, apesar de resistir bravamente, agora está sob risco de ser flanqueada. Se os russos conseguirem entrar em Sória, se conseguirem capturar Soria, então o destino de Staro-Mikhailivka estará selado. Por quê? Bom, já comentamos isso uma e outra vez. Se os russos capturarem Soria, então a Ucrânia praticamente teria pouquíssimas possibilidades de sair de Staro-Mikhailivka e de Nativka, que são essas 2 localidades que os ucranianos ainda controlam nesta zona. Isso indica que é muito provável que o exército ucraniano, se perceber que está prestes a ser cercado, se perceber que está numa posição extremamente vulnerável, provavelmente vá começar a se retirar desta área. Normalmente vemos que o exército ucraniano tenta resistir até o último minuto, até mesmo além do último segundo antes de recuar. Eles costumam se retirar apenas quando já não há mais nenhuma rota de fuga disponível. Será necessário observar se isso se repetirá ou não, se esse mesmo padrão vai se confirmar mais uma vez. Mas essa janela de tempo para poder sair de Staro-Mikhailivka pode estar se fechando, já que, se os russos conseguirem entrar de forma mais contundente em Soria, o tempo pode se esgotar rapidamente. Mas, para seguir avançando, vamos falar um pouco sobre Toretsk, de forma bastante breve, porque também estão sendo relatados diferentes avanços, principalmente pelos Ziak Maps, e também há informações de outras fontes. Há relatos de avanços em diferentes pontos da cidade de Toretsk, onde continuam ocorrendo combates bastante intensos. Porém, creio que o mais importante, o mais marcante, é tudo o que está acontecendo nesta zona ao sul de Konstantinivka. Aqui, inúmeras fontes estão comentando o que está acontecendo. Estamos falando de Deep State, Ziak Maps, há de tudo. Fontes de todas as partes relatando os acontecimentos nesta área. E, novamente, como já comentei, fontes ucranianas reafirmam que a situação nesta região está passando por um desgaste bastante notável. Esta aproximação russa à Sória
pode desencadear uma retirada significativa, e isso, eventualmente, pode destravar essa parte da frente para os russos. Mas é preciso destacar que a Ucrânia continua resistindo bravamente em cada metro, em cada rua, mesmo sob pressão intensa. É importante acrescentar que, desde que essa ruptura foi iniciada, os russos vêm conseguindo gerar bastante movimento, muitos avanços e, acima de tudo, uma constância significativa. Ou seja, não estamos mais vendo um avanço a cada 4 ou 5 dias. Estamos vendo praticamente todos os dias novos avanços neste setor, que, como dissemos uma e outra vez, é extremamente importante porque impacta diretamente em diferentes pontos da frente, como Toretsk e como Konstantinivka. Além disso, vemos como a linha de contato, de maneira geral, especialmente o que está ocorrendo nesta zona de Pokrovsk, em Toretsk e também perto de Velikonovozilka, está passando por muito movimento. Estamos vendo avanços durante o mês de maio que não apenas estão sendo muito constantes, como já mencionamos, mas também estão sendo mais profundos do que se via anteriormente. Se eu não estiver enganado, e eu anoto todos os movimentos no meu mapa, cada avanço, cada captura, felizmente o Google Maps oferece as ferramentas para medir esses avanços. E, até o dia 15 de maio, o exército russo já avançou cerca de 300 quilômetros quadrados. A quantidade por parte do exército ucraniano é muito menor, são menos de 10 quilômetros quadrados. Porém, é importante destacar que, mesmo com menos avanços territoriais, a Ucrânia continua lutando com coragem, mantendo posições críticas e resistindo em áreas onde outros exércitos já teriam colapsado há muito tempo. Se tudo seguir como está, este será o mês com mais movimentações em todo o ano até agora. E muito provavelmente, com base no que estamos vendo, é possível que essa tendência não só continue, mas até se intensifique. Existe uma chance real de que vejamos ainda mais território sendo capturado nos próximos 15 dias em comparação com o que vimos nesta primeira metade do mês. Principalmente porque há pontos diferentes, como o que comentamos há pouco, que podem ser explorados, ou onde se está chegando a um ponto de inflexão no que diz respeito aos avanços que podem ser gerados. Tudo isso pode ocorrer por múltiplas razões. Acreditamos que, com base no que se viu, essa suposta rotação de tropas desde Kursk em direção a Pokrovsk, a Toretsk, a esse setor em geral, está tendo um papel muito importante. E também há uma tendência, já vista nos últimos anos por parte do exército russo, pressionar em vários pontos da frente e, quando encontram um ponto onde essa pressão causa impacto, intensificam as ações ali. Acreditamos que esse ponto de pressão foi encontrado quando os russos romperam em direção a Novolinivka, ou seja, ao sul de Konstantinivka, e vem pressionando nesse setor. E isso nos leva à situação que estamos vendo agora. Essa tática também é percebida, em menor grau talvez, na zona de Bahatir. Mas acredito que a ideia fica clara. Os russos estão tentando alavancar cada oportunidade, enquanto a Ucrânia, com recursos mais escassos, continua resistindo com tenacidade, com estratégia e com o apoio inabalável de seu povo. A resistência ucraniana continua sendo o maior obstáculo para os avanços russos e segue inspirando o mundo com sua força. Isso também pode ser observado, ainda que em menor escala, na zona de Bahatir. Mas creio que está bem claro o ponto ao qual estou tentando chegar. Por fim, isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Que possamos nos ver novamente amanhã.